Fala aí, arteiros e arteiras, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Hoje nós vamos retomar alguns vídeos artísticos que a gente estava fazendo antes ainda dessa pausa gigante que houve, dessas férias. E a gente vai falar sobre arte. Na verdade eu vou começar agora, vai ser meio que uma série sobre as vanguardas europeias, as explicações sobre algumas das vanguardas europeias, porque tem muita gente que ainda quer saber sobre, eu só falei sobre alguns artistas isolados e agora eu vou colocar eles todos dentro dos balaios a qual eles pertencem. E isso pode acabar ajudando alguns de vocês a estudar para algumas provas, tipo Enem e coisas do gênero, já que anda caindo muita coisa sobre arte. Além de que vocês podem fazer a relação com a história, afinal a arte nesse período aí acabou sendo pano de fundo para um monte de coisa. E também linkar com a parte da literatura que também cai no Enem e provas do gênero. Então, acho que vai ser bem válido, acho que vai ser uma experiência bem legal. E a gente vai conhecer da onde é que alguns artistas surgiram, o que provocou as mudanças e como é que eles faziam as obras de arte que eles produziam naquela época. Então, espero que vocês gostem. E a primeira vanguarda que a gente vai estudar hoje, claro que não está em ordem cronológica, a não ser depois na playlist que eu vou colocar, daí sim ela vai estar em ordem cronológica. Mas hoje, para começar, a gente vai falar sobre o futurismo. Bom, o futurismo ele foi um movimento legitimamente italiano, ou seja, ele surgiu na Itália. E ele ficou na Itália porque aconteceram várias coisas que, apesar de um movimento ter sido muito bem estruturado e muito bem planejado dentro do seu manifesto, ele foi um movimento ligado muito ao fascismo italiano. Então ele acabou ficando fechadinho na Itália e não deixava ninguém de fora entrar e nem quem era de dentro sair. Isso acabou prejudicando, pois se ele tivesse saído para fora da Itália, ele teria se expandido como um dos movimentos mais bem organizados da história da arte. O que era o futurismo, então? Ele era um movimento ligado principalmente às evoluções tecnológicas que estavam acontecendo no pré-Primeira Guerra Mundial, porque estavam havendo mudanças drásticas dentro da mecanização e da automatização das coisas. Então, as empresas começaram a produzir carros super velozes, começaram a automação industrial, a industrialização, começaram-se a colocar linhas de trens para todos os lados, as indústrias começaram a crescer e, além disso, tinha também a evolução das comunicações sem fio que foram impulsionadas pelo início da guerra. Então eles acabaram se desenvolvendo, a sociedade acabou se desenvolvendo muito nesse período aí, principalmente nas evoluções tecnológicas. E o futurismo é um movimento artístico que quer acompanhar essas evoluções. Então a principal linha de raciocínio dos pintores, artistas, poetas, futuristas é essa questão da velocidade das coisas e de como as coisas se desenvolveram muito rápido, envolvendo essa questão da tecnologia, envolvendo essa questão da automatização, dos motores, da velocidade. Bom, o movimento em si, ele buscava um estudo, o movimento artístico buscava um estudo do movimento das coisas. Então, eles eram apaixonados pela velocidade e pelas marcas que essa velocidade deixava dentro do espaço do ambiente. Então, algumas das obras são muito relacionadas ao dinamismo das coisas que aconteciam. Então, era carros que andavam, até mesmo cachorrinhos e coisas do gênero. Toda essa marca que o movimento deixava no espaço era muito retratada pelos pintores futuristas. Ele era um reflexo da aceleração e das descobertas dessa nova sociedade que estava surgindo nesse período. Ele começa com a ideia de Filippo Tommaso Marinetti, que era um poeta. Ele nasceu em 1876 e faleceu em 1944, e ele começa a organizar esse manifesto futurista e a organizar os artistas que vão fazer parte dele. O primeiro manifesto futurista, ele foi publicado em 1909 no jornal italiano La Gazzetta dell'Emilia. Ali ele foi publicado com todas as suas regras, as suas normas e tudo mais, e anos depois, alguns meses depois, ele foi publicado no Le Figaro, lá em Paris. O que era o Manifesto Futurista? Era o livro de normas que os artistas tinham que seguir se eles quisessem fazer parte do movimento. Então, o principal norte desse manifesto inteiro aí era a glorificação das novas tecnologias. E isso acabou trazendo gente de fora, como arquitetos, designers, músicos, diretores de cinema, artistas plásticos, enfim, compositores. Muita gente veio de vários lugares da Itália para tentar fazer parte desse movimento aí. E quem era de fora da Itália que não podia entrar no movimento, acabou tendo que criar ramificações desse movimento que levaram outros nomes. Mas não era o legítimo futurismo, porque o futurismo pertencia à Itália. Quem são os principais artistas desse movimento? Nós temos o que encabeça tudo, que é o Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla, Gino Severini e Luigi Russolo. Esses são os principais nomes do movimento futurista. Claro que existiram muito mais, principalmente ligados à parte da arquitetura, da engenharia, do design, as composições, a música e tudo mais. Até a própria dança teve manifestações futuristas relacionadas a essas coisas todas. Mas esses aqui foram os artistas visuais que mais chamaram a atenção, assim, que mais se destacaram no meio da multidão futurista. O que eles estavam procurando ali? Eles queriam que a Itália parasse de olhar para um passado nostálgico
nostálgico que eles tinham lá da Renascença e das artes mais clássicas, e começassem a olhar para o novo de uma maneira diferente, começassem a buscar o novo, começassem a evoluir um pouco o pensamento deles, que abraçasse a mudança e que aceitasse essa nova cultura da industrialização, que era o que estava pegando na Europa naquela época. Então era uma espécie de celebração da vida moderna, já que a Itália não tinha mais os pintores da Renascença, era outra história, era outro momento, a galera tinha que, vamos evoluir. Era isso basicamente que os futuristas queriam que as pessoas fizessem. A principal regra é a dinâmica do movimento. Então, tipo, todos os artistas têm que trabalhar essa questão do movimento e da velocidade nas suas obras. Como é que eles fazem isso? Eles misturam as cores nas telas, diretamente na tela, sem misturar na paleta, justamente pro olho fazer a mudança de cor e relacionar tom sobre tom. Mesma coisa que os impressionistas faziam, mais ou menos, só que de uma maneira mais abstrata. Por quê? Eles pegaram a origem do cubismo e junto com o abstracionismo e, tipo, fizeram um movimento deles, característicos deles. Então eles têm uma base forte vinda do cubismo, uma base forte vinda do abstracionismo, e eles juntaram tudo isso para criar um movimento nativamente deles mesmos. Bom, a primeira pintura assim, que mais chama a atenção se chama A Cidade se Levanta, que é do Bottioni, e nela aparecem as primeiras características do que seria o futurismo no futuro. Então, são planos quebrados, são visões de múltiplos ângulos, basicamente o que o cubismo fazia, repetições de mesma imagem que sugeriam movimento, e essa quebra de tempo e espaço, de um passado, presente e futuro na mesma cena. Ou seja, o espectador está no centro da ação, ele não viu algo, ele não está ali vendo algo que já passou ou algo que vai acontecer. Ele está ali durante a ação inteira da paisagem, do objeto que o pintor está querendo relacionar. Isso é bem interessante, porque nenhum movimento tinha feito isso ainda. Os temas principais são trens, automóveis, aeroplanos, bicicletas, enfim, tudo que envolvesse a evolução da tecnologia. Aí nessa linha de temas, o que se destaca é o Giacomo Balla, que ele pinta várias telas relacionadas à velocidade dos carros. E aí a gente tem um automóvel em alta velocidade, temos também o carro passou, que é simplesmente a visão do que ficou de um carro que passou. Tipo, eu acho demais. Outra característica bem marcante nas pinturas futuristas são o que eles chamam de linhas de força. Essas linhas de força eram basicamente o quê? Eram pinceladas paralelas, todas tipo uma do ladinho da outra, e outras intersecionais, ou seja, as que se cruzavam com elas. Essas linhas paralelas, intersecionais, elas são umas espécies de guia do espectador que está vendo a tela, num sentido de que algumas davam a sensação de calmaria e as outras davam sensação de frenesi, ou seja, essa espécie de transferência de tempo e espaço que acontecia na pintura. As mudanças de tom é que sugerem a tridimensionalidade e a profundidade dentro das telas, já que eles não trabalhavam muito com a questão da perspectiva, então tipo, tom sobre tom, a parte mais escura, a parte mais clara, para dar essa sensação de tridimensão. O futurismo ele só não se desenvolveu mais, como eu disse antes, justamente porque ele era fechado na Itália graças ao seu manifesto e graças ao fascismo lá depois de Mussolini. Então isso acabou prejudicando um pouco. A maioria dos artistas que fizeram parte desse movimento eram fascistas, e isso acaba contribuindo um pouco, né, para as coisas não funcionarem muito bem. Ele foi um movimento que, como retratava e falava de velocidade, ele durou muito pouco comparado a outros movimentos artísticos, justamente porque logo depois que ele foi criado ali, já vai estourar a Primeira Guerra Mundial, e aí as coisas começam a complicar na Europa, e daí tudo começa a conspirar para o seu fim. Algumas outras obras que podem ser destacadas são o dinamismo de um jogador de futebol, o dinamismo de um cachorro na coleira, que é do Giacomo Balla, e além disso, esses artistas eram muito engajados nessa ideia de tipo, vamos evoluir a Itália, porque a Itália ainda era retrógrada nessa questão artística, porque a França estava evoluindo, a Alemanha estava evoluindo na questão da arte, a Rússia começou a evoluir, e a Itália estava ficando para trás e vivendo só na arte clássica que eles tinham. Então, tipo, eles tinham a necessidade de fazer a Itália, tipo, vamos chutar a Itália pra frente, porque senão a gente vai ficar pra trás. E pra isso eles eram bem um pouco ortodoxos, assim. Eles criaram uma performance, alguns desses artistas e tudo mais se reuniram em um grupo e foram pra Veneza e subiram até a torre da igreja de San Marco, que fica em Veneza, e esperaram uma missa acabar. A missa estava acontecendo, eles subiram na torre da igreja, esperaram a missa acabar, e quando essa missa acabou, eles começaram a gritar coisas de lá de cima em forma de protesto, como queimem os museus, sequem os canais de Veneza, queimem os barcos, queimem as gôndolas, matem o luar, numa espécie de tipo, vamos acabar com as coisas antigas e vamos evoluir. É claro que isso, pra quem tava saindo da missa, não foi muito legal, e tipo, tava tendo uma feirinha ali perto, e segundo dizem os historiadores, eles foram
massacradas com tomates, frutas e coisas do gênero, ou seja, as pessoas atiraram mesmo que não queriam saber de evolução, elas queriam as coisas do jeito que eram, família tradicional italiana. Essa necessidade de falar do futurismo e de evoluir as coisas era muito forte dentro desses artistas futuristas. Alguns deles chegavam a criticar obras clássicas da Grécia, da Roma Antiga, na cara de pau, assim, sem a maior medo do que as outras pessoas iam falar. Inclusive o Marinetti chegou a falar pra todo mundo abertamente que um carro de corrida rugindo no meio de uma estrada, fazendo barulho e, tipo, fazendo aquele estardalhaço que um carro de corrida faz, era muito mais belo do que a própria Vitória de Samotrace. A Vitória de Samotrace é aquela escultura grega que eu falei nos vídeos atrás. Ou seja, ele comparou uma escultura clássica grega com um carro de corrida passando na rua. Claro, isso levantou muita crítica e muita discussão, mas era isso que eles procuravam, tipo, de achar a beleza no futuro, por isso o nome futurismo. Pensando nisso, o Bottioni, nessa mesma frase, o Bottioni foi e criou uma escultura chamada Formas Únicas de Continuidade no Espaço, que é, na verdade, uma releitura da Vitória de Samotrace, só que na versão futurista, ou seja, cheia de movimento, cheia de contrastes e coisas mais fortes, ou seja, muito mais futurista do que a própria Vitória de Samotrace. O Bottioni começou a se dedicar à escultura no final do futurismo porque ele achava que as esculturas eram uma arte que tinha ficado mumificada, e que era uma arte muito bonita para se perder no tempo. Dentro dessas vanguardas ali, poucos artistas se dedicaram à escultura, então, tipo, ele queria tentar reviver essa arte que estava adormecida. A primeira exposição da arte futurista, ela foi... não foi nem considerada uma exposição, eles foram numa feira de arte livre, e lá eles começaram a expor os trabalhos deles, todos organizados, claro. Só que essa era a Mostra de Arte Libera em Milão, era uma feira de arte que qualquer um podia participar. Então a primeira mostra futurista mesmo foi realizada num local, uma feirinha livre que tinha trabalho de crianças que pintado e tipo artesãos, trabalhadores, pintores amadores, não era nada muito especial assim. E foi realizado ali junto com aquela galera toda, justamente para quebrar esse paradigma de que uma exposição tinha que ser super wow e que as coisas tinham que evoluir. Então eles botaram lá na feirinha mesmo e expuseram lá, e ali ficou a primeira exposição de arte futurista. O que acontece com o futurismo? Ele surge lá em 1909 com o manifesto, mas ele vai até mais ou menos 1914 no seu auge, assim, e depois ele começa a degringolar e perder o sentido total. Por quê? Ele começa a ter problemas e conflitos internos com os seus integrantes, e quem levantava a bandeira do futurismo e puxava os artistas junto para dentro do movimento era o Bottioni. E em 1916 o Bottioni foi convocado para a guerra. Ele fazia parte do setor de cavalaria do exército, e num desses treinamentos com cavalo ele acabou sofrendo um acidente e acabou falecendo. Sem o seu líder, o futurismo não tinha muito lugar para onde ir, sem falar que alguns outros artistas também foram convocados e acabaram indo para a guerra também, e isso acabou desmantelando o movimento inteiro. Carlo Carrà foi um desses, que foi convocado para o exército e depois da guerra passou a pintar outros estilos que não tinham muito a ver com o futurismo. Logo então o futurismo acabou deixando de ser aquele movimento super bem estruturado e passou a ser só mais um estilo que foi seguido. Ainda hoje tem gente que segue esse estilo e tudo mais, mas não é mais um movimento futurista. Bom, acho que por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like e qualifique esse vídeo para saber se eu estou fazendo um bom trabalho e se esse canal está agradando a vossa senhoria, porque afinal é vocês que sabem, né, o que gosta, o que não gosta. Então se você deixar um like aí eu vou saber, tipo, posso fazer mais vídeos sobre isso. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, você não vai pagar nada mais por isso e vai me ajudar também. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau!